Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e hoje eu vou falar sobre fundos de investimentos. Eu vou falar o que eu gosto nesses fundos e também vou falar o que são fundos de investimentos, né? Porque vocês já me viram aqui no canal falando muitas vezes sobre fundos imobiliários, mas a gente tem que entender que fundos imobiliários é uma coisa e fundos de investimentos são outra coisa, tá bom? O nome é o mesmo, mas tem muita diferença aí. Algumas coisas são parecidas, mas na prática tudo é muito diferente para o investidor, tá? Então você precisa saber o que você faz para tomar as melhores decisões, ok? Inclusive no vídeo de hoje, lá no finalzinho, eu vou mostrar junto com você aqui na tela do meu computador um fundo de investimento que eu mesmo invisto, que eu gosto bastante, e até lá, até o finalzinho desse vídeo, você vai entender muito bem o que é uma coisa, o que é outra e o que vale a pena para você como investidor, tá bom? Inclusive eu já peço que você se inscreva aqui no canal, por favor, compartilhe isso com seus amigos, porque isso fortalece muito o meu trabalho aqui e eu continuo a me dedicar a fazer pelo menos 2 a 3 vídeos por semana para vocês. Então vamos lá, vamos começar pelo que é igual, né? O que é igual a um fundo de investimento e o que é igual no fundo imobiliário. Na prática, você não está escolhendo diretamente o ativo que você vai investir. Então, no fundo imobiliário, você não está comprando diretamente um imóvel, né? Você está colocando dinheiro nesse fundo, que esse fundo sim vai escolher os ativos, os imóveis que vão fazer parte desse fundo, e aí você vai ter possivelmente uma lucratividade, né? Num fundo de investimento é a mesma coisa, você não escolhe diretamente a ação, por exemplo, que vai fazer parte da sua carteira, né? Você coloca o dinheiro ali no fundo de investimento e aí aquele gestor vai escolher quais são as ações que fazem parte desse fundo, e aí você pode ter uma rentabilidade. Portanto, o que tem de comum nos fundos imobiliários e nos fundos de investimento é que é um investimento muito prático, né? Facilmente você não precisa ter grandes conhecimentos sobre os ativos que fazem parte desses fundos, né? Você confia na gestão desses fundos, né? Então você confia no gestor do fundo imobiliário ou você confia no gestor do fundo de investimento. Até é igual, mas depois disso tem muita diferença. E isso daqui já nos leva para o segundo ponto que eu preciso conversar com vocês hoje, que é a ideia do condomínio fechado e do condomínio aberto. O que é isso? Bom, entenda que você como investidor, quando você contrata um fundo de investimento, você é como se fizesse parte de um condomínio, né? Um condomínio mesmo, lá de um prédio onde você mora. Você não investe diretamente no imóvel ou diretamente numa empresa. Você, junto com outras pessoas, investem, né? Então tem esse bem comum, digamos assim. E aí a grande diferença é que num fundo de investimentos é um condomínio aberto, ou seja, você coloca dinheiro lá nesse fundo e quando você quiser resgatar, você pode fazer esse resgate, tá bom? É aberto. Já um fundo imobiliário é um condomínio fechado. O que quer dizer? Você compra essas cotas lá na Bolsa de Valores e aí quando você quiser ter o seu dinheiro de volta, você tem que vender essa cota para outras pessoas e você negocia isso também na Bolsa de Valores. Então, na prática, um fundo de investimento você resgata o dinheiro, né? Você não precisa vender a sua participação para outra pessoa. Já num fundo fechado, que é o fundo imobiliário, você precisa vender a sua cota para outras pessoas quando você quiser reaver o dinheiro. Mas eu já te adianto aqui que a liquidez de um fundo imobiliário costuma ser até mais rápida do que a liquidez de um fundo de investimento, porque às vezes um fundo de investimento você precisa de 15, 20, 30, 60 dias para ter o seu dinheiro de volta. Está escrito lá no regulamento do fundo. Então, tem essa questão, mas é óbvio que quando você investe num fundo de investimento e também no fundo imobiliário, você não está pensando no curtíssimo prazo, né? Você está pensando ali pelo menos num médio prazo. É importante dizer que ambos os investimentos são interessantes, têm características diferentes, por isso eu estou elucidando aqui com vocês. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar mais claramente sobre fundo de investimentos aqui na tela do meu computador, tá bom? Ah, e outra coisa importantíssima que a gente tem que entender sobre fundos, né, tanto fundos de investimento quanto fundos imobiliários, é a taxa de administração, né? Por quê? Como você não está investindo diretamente nem no imóvel, nem numa empresa, você tem que pagar uma taxa de administração para o gestor desse fundo. Relembro mais uma vez, importantíssimo, você tem que confiar na gestão do fundo que você escolhe, tá? Porque você não está escolhendo diretamente aquele ativo, então você confia muito no gestor e por isso você tem que pagá-lo, certo? Até aí faz todo sentido. Então, primeiro, nos fundos imobiliários, a gente não precisa se preocupar com a taxa de administração, tá bom? Por quê? Bom, digamos que você está comprando, você está fazendo parte desse fundo imobiliário porque você acredita naqueles imóveis que fazem parte daquele fundo, né? Então, um grande imóvel super bem localizado, ele faz parte de um fundo, né? Não tem como ele fazer parte de outros fundos.
né? Então você coloca o seu dinheiro ali, né, naquele fundo porque você acreditou nele. Agora, um fundo de investimentos, por exemplo, um fundo de ações, qualquer ação que é negociada na Bolsa de Valores pode fazer parte de qualquer fundo de investimento, ok? Então, você paga o gestor para escolher quais são essas ações. E diferente dos fundos imobiliários, onde apenas um imóvel faz parte de um, aqui várias ações podem fazer parte de um só fundo e também de vários fundos, ok? Então aqui é muito mais importante você pagar um valor justo para esse gestor, porque ele vai escolher a dedo ali qual ação que vai fazer parte do fundo e possivelmente vai te dar uma rentabilidade, ok? Então normalmente os fundos de ações eles costumam cobrar 20% de taxa de performance, ou seja, eles têm uma meta, né? Um fundo de ação tem uma meta de normalmente ficar acima do Ibovespa. Então, se esse gestor consegue essa meta, ele ganha 20% dessa rentabilidade a mais que ele conseguiu, ou seja, é até motivador para uma pessoa extremamente competente no mercado financeiro conseguir querer, né, trabalhar nesse fundo de investimento. Além disso, 2% de taxa de administração anual, ou seja, 2% do seu dinheiro naquele fundo ali vai ser cobrada a taxa, beleza? Então, um fundo de ações realmente tem que ter uma taxa de administração desse nível. Tem que ser alta, você tem que pagar caro por um profissional competente, tá? Um fundo de ação precisa ter gestores muito competentes, porque o trabalho é muito mais difícil. Agora, se a gente está pensando em fundo de renda fixa, por exemplo, fundos de investimento de renda fixa, aí não vale a pena pagar taxa alta não, tá? Aí você tem que pagar, na verdade, ali menos de 0,5% ao ano, porque renda fixa é fácil, né? Você conseguiria investir até sozinho em renda fixa com rentabilidades boas. Então aí não vale a pena pagar uma taxa alta e até já deixo aqui esse aconselhamento. Eu particularmente não gosto muito de fundos de renda fixa, nem de fundos multimercado. Eu gosto de fundos de ações. Por quê? Poxa, eu tenho que confiar que aquele gestor daquele fundo, ele entende mais do que eu, tá bom? Senão não tem por que eu investir em um fundo. Eu investiria diretamente nos ativos. E aí eu acho que na renda fixa e no multimercado é aquele que investe um pouquinho em renda fixa, um pouquinho em renda variável, faz uma mescla ali, aí eu já não gosto muito, tá? Aí eu prefiro eu mesmo escolher os ativos que eu vou investir, tanto de renda fixa quanto renda variável. Eu só invisto em alguns fundos de investimento porque eu realmente acredito na cabeça daquele gestor e eu quero que um pouquinho do meu dinheiro esteja sendo investido ali por ele. Bom, e isso aqui já era a quarta coisa que eu ia dizer, né, que eu já ia comentar com vocês, que são os tipos de fundos de investimento. Tem vários tipos, tem os tipos de renda fixa, os multimercado e os fundos de ações, por exemplo. Eu já adiantei que eu gosto mesmo dos fundos de ações e também tem alguns fundos bem interessantes pensando em proteção de carteira, como por exemplo, fundo de dólar, né, que replica a flutuação do dólar, fundo de ouro, etc., que são também conhecidos fundos cambiais, ok? Então é legal que tem essa diversificação aqui e agora eu vou mostrar para vocês um dos fundos que eu gosto bastante, que é um dos fundos mais famosos que tem aí no mercado, que é o Alaska Black, que é gerido pelo Henrique Breda, né, que é uma pessoa super conhecida e bem competente do mercado. Então eu vou trazer aqui para a tela do meu computador para a gente ver mais detalhes sobre esse fundo. Bom, é muito básico. Para você pesquisar sobre algum fundo, você pode colocar direto no Google mesmo, por exemplo, Alaska Black. Vamos lá. Você vai ver que a primeira pesquisa aqui já vai ser o site direto da companhia. Então vamos lá. Aqui nesse site você vai conseguir ver tudo o que você precisa sobre esse fundo, ok? Então, o Alaska é a gestora, digamos assim, né? Quem toma conta do fundo. Aparentemente aqui na casa são 5 fundos diferentes, né? Você vê o primeiro, o Alaska Black aqui, é só para investidores qualificados, ou seja, aquelas pessoas que têm mais de R$1 milhão. O Alaska Black 2, que essa sim é para investidores em geral. Tem o Alaska Black FIA, que esse daqui é puramente de ações. O Alaska Black normal aqui você pode ver que tem estratégia de moedas e juros também, além de ações. Tem o Alaska Previdenciário, ou seja, um fundo de previdência privada. E o multimercado. Aí você pode ver que o multimercado coloca ações, renda fixa, juros, moedas, etc. Se você pesquisar aí, você pode procurar na internet, a rentabilidade não vai ser tão alta como, por exemplo, aqui do fundo do Alaska Black, fundo de ações, tá? Que esse daqui é o que eu mais gosto. Eu vou clicar aqui para a gente ver um pouco mais de detalhes. Aí sim, você pensa em investir em um fundo de ações, você pode ver que, por exemplo, o investimento inicial é R$1.000. Para você resgatar, você precisa de 30 dias, ou seja, se você colocar seu dinheiro lá,
e pedir para sacar, só vai chegar na sua conta 30 dias depois. E isso ele faz como uma proteção, né? Porque ele precisa ter esse dinheiro, o gestor precisa ter esse dinheiro lá em caixa para colocar as posições deles, né? Por exemplo, ele fala assim, olha, eu vou comprar as ações de Suzano. Poxa, ele precisa ter esse dinheiro em caixa para comprar e não ficar saindo a toda hora, porque pode ser que se todo mundo pedir o resgate, aí ele tenha que vender as posições nessa ação, por exemplo, e está no mercado de baixa, né? Então não é interessante. Por isso que tem esse período longo aí de resgate. Então, continuando aqui, o imposto de renda é 15% sobre o ganho líquido, né? Isso acontece com todos os fundos de investimentos e o perfil é agressivo justamente porque é uma fatia de ações. Agora, vou clicar aqui no relatório mensal porque é bem legal, porque aqui a gente pode ver mais alguns detalhes. Por exemplo, a rentabilidade do fundo, né? Que é, na verdade, o que mais nos importa. Você pode ver que tem uma performance muito boa desde 2007, vem performando acima do Ibovespa, ou seja, da média das ações da Bolsa. É um fundo que tem um desempenho muito bom, mas você pode ver que tem muita oscilação. Por exemplo, em 2019, em janeiro, subiu muito, 16%, mas em fevereiro caiu 2,7%, em março caiu 6%, em abril caiu 3%. Aí você tem que ter estômago, né? Você tem que ter um perfil de risco que entenda que não é para curto prazo. Você tem que manter para o longo prazo. Se você confia na gestão desse fundo, você tem que manter, né? E aí você pode ver que em junho, por exemplo, subiu 10%, em julho subiu 7%. Ou seja, em um ano, nesse ano de 2019, já está subindo 24,47% e desde 2017, 169%, né? Então, uma rentabilidade altíssima, que é óbvio que só é possível no mercado de ações, e aí quem conhece, né, quem é especialista nisso vai conseguir uma rentabilidade bem maior. Por isso que quem investe num fundo de investimento é que quer um pouquinho da cabeça desse gestor também funcionando para o seu dinheiro, ok? Então, eu particularmente não conseguiria ter as mesmas escolhas certeiras que esse fundo teve, né? Porque eu acredito que o conhecimento de toda a equipe técnica aqui é muito competente, né? Mas é óbvio que também tem a diversificação, não vou colocar todo o meu dinheiro num só fundo, até porque é mega arriscado, poderia ficar negativo também, né? Isso é uma coisa que a gente tem sempre que levar em consideração. Subiu bastante, mas algumas épocas vai cair e você tem que estar tranquilo, você tem que ter uma parte do seu dinheiro protegido em outro lugar. Que é muito importante lembrar que esse vídeo aqui não é uma recomendação de compra, tá? Eu só estou mostrando o Alaska Black como um exemplo de um fundo que é extremamente conhecido, é muito famoso. Inclusive, eu invisto meu dinheiro lá, mas você tem que saber o que você faz com o seu dinheiro. A decisão é sempre sua. E aqui é até interessante a gente continuar esse paralelo com os fundos imobiliários, é que dificilmente algum fundo imobiliário subiria esses 170% aqui em cerca de 2 anos e meio, né? Os fundos imobiliários, eles são muito mais estáveis, né? Tem volatilidade também, porque é renda variável, mas é menor do que as ações. Então, gosto muito de fundos imobiliários, tenho bastante na minha carteira, tenho fundos de ações, tenho ações diretamente também, para fazer um balanço, ok? Na renda variável, o ativo mais estável e seguro é o fundo imobiliário. Enfim, continuando a pesquisa aqui no site do Alaska, você pode pesquisar um pouco mais, como eu digo, sempre muito importante saber quem está tomando conta do seu dinheiro. Então, por exemplo, aqui no Alaska, o Henrique Breda, né, que é o sócio fundador e gestor dos fundos da família Black, né? Então, toda essa equipe do fundo, então você pode pesquisar mais na internet sobre eles. É assim que você investe em um fundo de investimento, ok? Você tem que confiar na gestão desse fundo. Beleza? Então é isso. Meu nome é Ricardo Natali, seja muito bem-vindo aqui ao canal Lucro FC.